Bom dia para vocês. Então eu vou passar as instruções que estão relacionadas à atividade que vocês vão fazer hoje. Então, existe a primeira questão. Fala oi para a câmera, Lucas. Fala oi. 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 A primeira questão está relacionada ao teste de Apgar. O que é o teste de Apgar? O teste de Apgar está sempre relacionado ao que é testado ao controle respiratório, cardíaco e reflexos motores do primeiro ao quinto minuto de vida. Então, quem de vocês for trabalhar em nível de CTI, UTI, principalmente neonatal, o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer a avaliação desse Apgar rapidinho, é questão de 2-3 minutos faz, certo? Então, o Apgar, ele é testado no primeiro e no quinto minuto. Como que isso acontece? É testado as alterações respiratórias, cardíacas e musculares. Como que é visto isso? Vocês vão olhar para mim e isso é como se fosse um score de 0 a 5. Né? 5 é o melhor, o normal é de 0 a 10, que pode apresentar, e o teste de Apgar, abaixo de 5, não é indicativo que a criança tenha grandes alterações, mas é indicativo de que esse bebê pode ter tido um parto complicado, um parto difícil, certo? Então, a gente fica de olho no primeiro e no quinto minuto. Então, vocês vão copiar para mim a tabela, vocês vão procurar na internet. Chama índice de Apgar, que foi a mulher que fez esse índice, ou teste de Apgar, e transcrever a tabela para mim. Esse exercício que vocês vão fazer hoje é todo escrito à mão. Vocês vão colocar para mim lá, todo escrito à mão, tá? As respostas pode ser a lápis, não tem problema, a caneta, mas eu quero à mão. Então, vocês vão transcrever para mim a tabela do índice de Apgar e a caneta ou a lápis. Na questão 2, a gente vai falar sobre mielomeningocele. Então, a mielomeningocele, vocês já sabem que é uma alteração da malformação do tubo neural. O tubo neural ele é formado no processo de até a 8ª semana do processo gestacional. Então, ele pode conter buracos, né? Conter alterações na formação desse tubo neural. A mulher que vai fazer, que tem a intenção de engravidar, ela toma um medicamento, o ácido fólico, para evitar, né, que o tubo neural tenha grandes alterações e fazer o fechamento precoce desse tubo neural, não tendo hidrocefalia, mielomeningocele, essas coisas. Então, o que acontece com esse indivíduo que tem, por exemplo, um buraquinho no tubo neural? Quando a medula começa a crescer, ela cresce junto com a coluna até o quarto mês, certo? Então, cresce igual. Depois do quarto mês, o que acontece? A medula começa a se esticar, mais ou menos. Ela começa a se delinear maior. Então, ela fica muito maior a medula. E, consequentemente, a coluna sua, né? No caso, a coluna do bebê, ela fica parada no processo de crescimento e a medula começa a aumentar. O que pode acontecer? Nessa formação, pode haver alguns buracos, no caso das malformações, e, consequentemente, um extravasamento da medula no local onde existe uma malformação óssea. No caso de malformação do tubo neural lá no período embrionário, tá? Então, de uma forma bem simples, o que é que pode acontecer? Como que vai acontecer? Tá vendo aqui a formação do sistema nervoso central? Então, quando ocorre essa malformação, pode ter um extravasamento em nível da medula e nível do encéfalo. Lá em cima, o buraquinho vai virar uma hidrocefalia, que a hidrocefalia, na verdade, é uma má reabsorção do líquor lá do plexo, né, do terceiro e do quarto ventrículo, do plexo coronoide do terceiro e do quarto ventrículo, que é onde é produzido o líquido céfalo-raquidiano. O líquido céfalo-raquidiano é produzido mais ou menos em torno de 160 ml 3 vezes ao dia. Então, a gente tem mais ou menos meio litro de líquido céfalo-raquidiano que circula o encéfalo e a medula, com um processo para diminuir o processo de atrito e processo nutricional. Mas o que acontece?
se tiver um processo obstrutivo nessa região encefálica. Então, vai acumular uma quantidade de líquido, mas não é pelo excesso de produção. Não existe excesso de produção de líquido céfalo-raquidiano. Existe a diminuição do processo de reabsorção. Então, quando diminui, o plexo continua produzindo líquido normalmente, o líquido céfalo-raquidiano, porém, a reabsorção que é deficitária. Então, com essa reabsorção deficitária, e a criança tem, entre as suturas, ela não tem ainda estrutura óssea para ter a formação de sutura, ela tem tecido conjuntivo entre as suturas. Então, se o indivíduo for bebê e ainda não tiver o fechamento das suturas, que elas são fechadas em torno de 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses, o que vai acontecer? Uma dilatação da abóbada craniana. Crânio é diferente de abóbada craniana. Quando a gente fala de abóbada craniana, a gente tira os ossos temporais, que eles são imóveis, e tira só a abóbada craniana, a tampa, literalmente. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem uma dilatação da abóbada craniana sem fechamento de suturas, porque as suturas, claro, se o indivíduo for microcefálico, as suturas vão se fechar precocemente. Mas se o indivíduo tiver uma hidrocefalia, que pode ser esse acúmulo de líquido por não reabsorção, o que vai acontecer? Vai dilatar a abóbada craniana, gerando uma deformação dessa abóbada. Né? Então, a criança vai ter alguns sinais, né, que é aumento do perímetro cefálico, que a gente viu a semana passada e a semana retrasada, que o perímetro cefálico é extremamente importante para medir isso. Então, a gente vai medir e saber com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses. Isso é observado no posto de saúde de uma forma muito tranquila. Saber o tamanho. Se estiver muito grande, tem que fazer o exame para ver se existe alguma alteração, tá? Então, na enfermagem, até o técnico de enfermagem consegue avaliar, mas a gente tem que avaliar a parte antropológica toda, antropométrica toda, para saber se existe alguma alteração. Então, tem alguns sinais muito clássicos que a gente pode medir, que chama sinal da panela rachada. Você bate na cabeça da criança e parece que está oco, porque essa sensação ela não pode existir, tá? Mas quando a criança tem hidrocefalia, dá a impressão de que a criança tem a cabeça oca. O sinal do sol poente, que é como se o olho da criança ficasse só nessa parte de baixo, igual um sol poente, por exemplo, porque aumenta, como existe o excesso de líquido, aumenta a pressão intracraniana. Então, o olho fica bem na parte de baixo, ele nunca sobe, certo? Fica parecendo que ele está sendo sempre fechado por causa da hipertensão craniana. Claro, vai existir associado com isso o atraso do desenvolvimento. O atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é normal. Primeira coisa, a criança não tem controle de cabeça, não vai ter um controle de tronco, tem o choro diferente e o atraso do desenvolvimento que é clássico. Então, a gente tem que fazer o processo de avaliação, o aumento do perímetro cefálico, certo? E é muito comum vir associado ao processo de convulsão, o processo, um foco epilético. Então, essas crianças têm decorrentes crises convulsivas. Nem todo mundo que tem convulsão tem epilepsia, tá certo? Eu posso dar um tapa na sua cara, você levar um murro na cara, tem um acidente ali, bateu a cabeça, tem uma convulsão. Inclusive, você pode ter convulsão por estresse. O cara te colocou um revólver na cabeça, você pode ter um processo convulsivante. Mas a epilepsia, a convulsão é um sintoma, certo? Então, todo epilético tem convulsão, mas nem todo mundo que tem convulsão é processo epilético. Então, esse indivíduo vai ter um processo convulsivante e toda vez que existe uma convulsão, também existe um processo isquêmico. Se tem o processo isquêmico, consequentemente pode lesar o encéfalo. Por isso, a necessidade de não existir mais o processo isquêmico e não existir o processo convulsivante, por isso é colocado, o indivíduo pode tomar ácido valproico, né, o carbamazepina, pode se vir associado com esses antiepiléticos clássicos, tá? Quando a gente fala de mielomeningocele, significa que a mielo, no caso a medula, meningo, junto com as meninges, e cele. Mielomeningocele significa que extravasou a meninge, a medula e extravasou, foi todo para fora. Essa é a definição de mielomeningocele. Elas são muito raras em nível cervical e torácico e elas são mais vistas em nível lombar. Como foi colocado na atividade aqui para vocês, que o menino de 2 anos de idade, com mielomeningocele, com nível de L3, L4, necessita de órtese e outros dispositivos de auxílio, claro, porque você tem que lembrar que a partir
da lesão, existe um processo flácido, porque existe lesão medular. Então, acima de até L2, existe uma lesão medular normal, porque a medula vai até L2. Porém, esse paciente seus aqui, de L3 e L4, ele teve lesão de caudequina, então ele já não teve lesão de medula. Se ele teve lesão de caudequina, ele vai ter uma paraplegia flácida do joelho para baixo, com lesões principalmente de bexiga e ânus, certo? De incontinência urinária e incontinência fecal, porque pega a região mais baixo da lombar, certo? Aqui na atividade, pede para vocês justificarem o grupo muscular. Então, você tem que imaginar, ele lesou a vértebra L3, L4. Então, abaixo de L3, L4, o que significa? Lembrando que é flacidez, tá? Então, esse indivíduo não vai ter choque do calcanhar, vai ter amplegia flácida a partir de L3. E aqui pediu para você olhar quais os grupos musculares que estão envolvidos e fazer uma justificativa dos grupos musculares possivelmente deficientes de acordo com o nível da lesão e indicativo de órtese. Que tipo de órtese você vai indicar para esse paciente se ele tiver uma lesão, né, de L3 para baixo? Então, eu quero que vocês pensem em raciocínio para poder me responder. A questão 3, ela está relacionada a vocês colocarem conceitos mesmo. Conceitos básicos, tá? Quais são os conceitos básicos? Explica o que é recém-nascido a termo. Quando a gente fala a termo, só para dar para vocês uma definição, a termo é no tempo certo. Então, qual é o tempo certo? Quantidade de semanas que significa uma criança a termo. Depois, pré-termo. Claro que é antes do termo. Então, é a criança prematura. Quando é considerado uma criança pré-termo? O que é uma criança pós-termo? Né? E quais as consequências que isso pode acarretar? E o que principalmente a criança que demora muito a nascer, acima de 41 semanas e 3 dias, é necessário fazer uma cesárea de urgência, porque a criança pode entrar em sofrimento fetal, pode ter um prolapso de cordão, porque a criança já está grande, o cordão, na hora que vai puxar para nascer, ocorre o comprometimento do pescoço, produzindo um processo de asfixia. Além do prolapso de cordão, é muito comum a aspiração de mecônio. A mulher já tem a perda do líquido amniótico, não percebe, e, consequentemente, essa criança pode aspirar o mecônio e ter uma paralisia cerebral por um processo de asfixia por aspiração de mecônio. Depois tem o recém-nascido de extremo baixo peso. Na minha época, quando eu fiz residência em pediatria em 1998, no século retrasado, uma criança que nascia até com 1,5 kg, você colocava em cima da mesa e esperava morrer. A gente não sabia o que poderia ser feito, precisasse de tomar um antibiótico e rezar. Hoje em dia a gente encontra crianças de 820 gramas, porque o importante é o peso, não o tempo de vida, certo? Porque o desenvolvimento depende muito disso. Crianças prematuras, de extrema prematuridade, elas têm muita hemorragia periventricular ao redor do ventrículo, lesando o encéfalo e, consequentemente, fazendo uma paralisia cerebral, né? Estimulando uma paralisia cerebral depois que já nasceu. Porque o que acontece elas têm malformações angiogênicas, que são das artérias e vasos, e consequentemente isso pode derramar. Então, e tem um processo isquêmico também. Então, as crianças prematuras, o processo de gravidade delas está relacionado a isso, né? A malformação angiogênica. E o que é considerado um recém-nascido de extremo baixo peso, né? E por que isso acontece? E depois, o recém-nascido macrossômico. O que é uma macrossomia? É muito comum a macrossomia em mulheres que têm uma diabetes gestacional. Então, essa criança pode ter uma falência pancreática logo assim que nasce, se tornar diabética, porque a mãe lesou, teve insuficiência das células pancreáticas, das islotes de Langerhans, e, consequentemente, essa criança vai ter também. E ela vai nascer enorme, mas não é de 4, 5, a gente vê até 6, 7 quilos, de um tamanho absurdo por causa da diabetes gestacional, tá? Aqui já na questão 5, na questão 4, está pedindo para explicar como que é feito e qual que é a função do teste do pezinho, que é o teste do olhinho. Eu quero que vocês coloquem para mim qual que é a função desse teste, o tempo que ele é feito e a função. Cada um tem um tempo diferente, até os 3 meses para fazer, tá?
E o teste da orelhinha. O teste da orelhinha foi até preconizado por um médico daqui de Montes Claros, um otorrino, Odílio, que fez o teste dele de doutorado alguns anos atrás e foi preconizado o teste da orelhinha pelo SUS a partir de então, tá? O número 5, ela se estende à questão 3, que vocês vão colocar o que é? Explique todo o processo de diabetes gestacional e as possíveis consequências para a mãe e para o bebê. Lembra que eu falei do bebê macrossômico? Qual é o processo fisiológico da diabetes gestacional? E vai explicar os principais sintomas da diabetes gestacional detalhadamente e as consequências para o feto, ok? Na questão 6, está ligada a explicar o autismo e seus aspectos em toda a sintomatologia, fazendo o diagnóstico diferencial entre a síndrome de Asperger. O que é isso? Na verdade, vocês vão explicar o TEA, que é transtorno do espectro autista, certo? E os autistas de baixo espectro e fazer o processo de diferenciação com síndrome de Asperger, que é o autismo de alto espectro, tá certo? A síndrome de Asperger, os indivíduos são extremamente inteligentes, têm o QI altíssimo, mas dificuldade de interpretar sentimentos. Eles têm sentimentos, tá, gente? Mas dificuldade de interpretar situações abstratas e alguns tipos de sentimento. Por exemplo, se você colocar, tira o seu cavalinho da chuva. Literalmente ele vai entender tirar o cavalinho da chuva. Imagine se você pensar e virar para ele assim, vai a merda. Para ele é impossível o processo de entendimento, principalmente de ler, que a gente precisa de processos motivacionais altíssimos do encéfalo para ler face e para interpretar. Emoções básicas todo mundo interpreta, mas alguns tipos de emoção como sarcasmo, né? Alguns tipos de mentira, pessoas que têm transtornos de mentiras compulsivas, mitomania. Então é muito difícil dele fazer o processo de interpretação dos sentimentos de todo mundo, né? Aí na questão 6, aí, na hora de imprimir, veio um negócio errado embaixo. Então a questão 6 é só explicar o autismo e seus aspectos com toda a sintomatologia, fazendo o diagnóstico diferencial sobre síndrome de Asperger só. A outra parte da questão vocês podem riscar, que foi na hora de imprimir e veio alguma coisa errada, certo? Na questão 7, é simples. Vocês vão fazer aquele quadro que eu expliquei na aula. Entender e explicar todos os marcos de crescimento de um ano. Qual que é o principal marco com 5 meses, o principal marco com um ano. Todos os marcos de crescimento. Fazer a tabela e colocar uma setinha nos marcos principais do crescimento e o que significa. Relacionado a período cefálico, período braquial, né? Peso, altura. Todas as tabelas estão com vocês. E a última questão, para quem assistiu a aula, é a questão 8, que está relacionada ao cálculo da altura estimada de uma menina e de um menino. Então, o cálculo da altura da menina, a gente coloca a altura do pai mais a altura da mãe, dividido por 2 mais 13. E o cálculo da altura do menino é a altura do pai mais a altura da mãe, dividido por 2 menos 13. Então, é a altura estimada do menino e a altura estimada da menina. Do menino é mais 13 e da menina menos 13, tá certo? Mas tá tudo lá na aula de forma explicativa. Recapitulando, a altura da menina é a altura do pai mais a altura da mãe, dividido por 2 menos 13. E do menino, a altura do pai mais a altura da mãe, certo? Mais 13. Não esquecendo que o exercício deve ser entregue todo à mão. Pode ser a caneta e a lápis, e todas as folhas devem ter assinado o nome de você, tá bom? Bom trabalho, eu espero que me enviem até amanhã.